Qual o momento exato da conversão? O Sr. Mário, que é ancião há muitos anos na igreja, a Dona Ofélia, que é excelente Dorcas, mas que tem uma insatisfação que reina em seu coração. Existem pessoas que podem passar muitos anos dentro de uma igreja sem sentir a verdadeira conversão. Hoje vamos ver o relato de um apóstolo muito conhecido, Pedro. Vamos ver esse Pedro antes, lá em Mateus 4,18, quando Jesus lhe faz o convite. Andando ao longo do mar, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede do mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pedro e seu irmão aceitaram prontamente o chamado de Cristo, mas deve ter sido muito difícil para Pedro tomar essa decisão. Ele era casado, tinha o seu negócio, tinha uma família para sustentar. E esta é a dificuldade de algumas pessoas hoje: aceitar o chamado. Alguns têm a sua vida estruturada e hesitam em tomar decisões novas. Mas Pedro e seu irmão aceitaram prontamente. E olha, Pedro sempre foi impetuoso, aquele que sempre estava à frente de todas as decisões. Certa vez, ele andou sobre as águas. Em Mateus 14:27, nós vemos esse relato. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentiu o vento e teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente estendeu Jesus a mão e o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidasse? E logo subiram para o barco e o vento cessou. O que tem de interessante nesse versículo? Pedro foi o primeiro. Tinham 12, mas somente ele pode dizer que andou nas águas com Jesus. Ele era confiante em seus sentimentos, e muitos de nós também temos confiança em nós mesmos. Certa vez, ele respondeu a Jesus: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Mas replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele acreditava em seu mestre. Ele sentia que estava certo. Ele não era falso em seus sentimentos. Certa vez ele até mesmo confessou o nome de Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ele conhecia o seu estado de pecaminosidade. Ele era uma pessoa sincera, mas mesmo andando com o Senhor da graça, ainda faltava algo para completar o apóstolo Pedro. Em Lucas 22, nós temos: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas quando esse momento chegou, o da prisão de Jesus, este amigo que falou com tanta certeza fugiu. Mais tarde encontramos Pedro, agora acompanhando os acontecimentos, mas tentando não ser identificado. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas tomava todo o cuidado, até que, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E uma certa criada, vendo-o, pôs os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Não, não o conheço.
Um pouco depois, vendo outra pessoa, disse: Tu também é deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado meia hora depois, outro afirmava, dizendo: Esse também estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei do que você está dizendo. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, viu o Senhor. E o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saiu Pedro para fora e chorou amargamente. Qual o momento exato da conversão de uma pessoa? O olhar de Jesus. Esse foi o momento da conversão de Pedro. Há uma grande mudança quando Jesus realmente habita em nosso coração. Pedro nunca mais foi o mesmo. Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, quando o negou e se arrependeu, foi então que encontrou verdadeiramente ao seu mestre. Mais tarde o encontramos novamente sendo o impetuoso, mas agora um novo homem. Ele foi o primeiro a entrar na tumba, foi o primeiro a pular do barco, literalmente, para ir à praia se encontrar com o mestre após a ressurreição. E ali, novamente, ele foi confrontado com os seus sentimentos. Mas agora ele era diferente. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que a estes? E respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E perguntou Jesus a 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? E entristeceu-se Pedro por ser lhe perguntado pela 3ª vez. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Então apacenta as minhas ovelhas. Tempos mais tarde, vemos um novo homem falando abertamente sobre Jesus. Defendendo os discípulos no Pentecostes, Pedro fez uma preleção. Ele falou do seu amigo, Jesus Cristo, agora o crucificado e o ressuscitado, e 3.000 se converteram. Esse novo homem fez milagres em nome de seu amigo Jesus. E Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a 9ª, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes alguma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma doação. Mas disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se de pé, e começou a andar entre eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando confrontado com seu maior temor do passado, colocar a vida em risco, ele não hesitou. Os sacerdotes o interrogavam, e a resposta dele foi: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Meu caro ouvinte, nós não precisamos passar por todas as fases de Pedro, a do intrépido e arrojado, ou confiante em si mesmo, ao homem que se arrependeu e foi manso e compassivo. Nós só precisamos ir até Jesus e querer ser salvo por ele. A mudança ocorrerá, tenha certeza. E a única lição do passado de Pedro que você pode usar em sua vida foi no chamado. No chamado, quando ele aceitou imediatamente. E assim como ele o fez,
Faça você agora mesmo. Porque quando Jesus te chama, para onde você vai, se não for para os braços dele? Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde